Seu sintoma de ansiedade está relacionado com a comida, muito apetite ou falta de apetite? Vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou Érica Kodiayan e ajudo mulheres a zerarem os sintomas da ansiedade em 12 semanas. Se você se interessa por isso, quer cuidar da saúde mental, quer ficar legal, vem comigo. Aqui você vai ter conteúdos inéditos, exclusivos e você também pode participar. Você pode escrever a sua carta para mim no e-mail ansiedadesaudável@gmail.com. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história de uma seguidora nossa, a Graça. Lembrando que todos os nomes aqui eles são trocados para que a gente possa preservar a identidade de todas as meninas. Mas você também pode participar, então me escreva, conte a sua história, que eu tô aqui para te ajudar a superar a ansiedade, zerar todos esses sintomas e voltar aí ter a alegria de viver e conquistar todos os seus objetivos. Vamos então para nossa história de hoje? Bom dia, Érica. Meu nome é Graça e estou sofrendo com a perda de peso. Meu apetite é baixo, não tenho vontade de comer e até esqueço a hora das refeições. Olha só, gente, ela esquece a hora das refeições. Estou pesando 42 quilos e o médico falou que é um sinal de alerta, que preciso ganhar peso. Mas como? Se eu não tenho fome e vivo preocupada com os meus problemas financeiros. Érica, eu tenho tanta dívida que não tenho mais esperança de organizar tudo isso. Socorro. Uau! Vamos lá então, né? Tem muita coisa pra gente abordar, tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse vídeo de hoje e eu quero que você entenda um pouco da simbologia da alimentação na nossa vida, o que a comida qual é a simbologia, né, da refeição e da alimentação na nossa vida, porque tem toda uma correlação. Então esse vídeo é para você que tá comendo demais ou que tá deixando de comer. E sim, é também um sintoma de ansiedade, meninas, é um deles. Então a gente vai ter que ficar ligadinha nisso para entender onde é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para se tratar e ter uma qualidade de vida melhor aí. Então vamos a alguns pontos estratégicos aqui, né? A Graça tá dizendo que ela não tem apetite, ela não sente vontade de comer e ela até perde a hora do almoço, das refeições, porque ela não lembra que era a hora. Percebe que já está num quadro de disfunção, percebe que quando você não tem mais essa conexão corpo psicológico, a gente começa a perder muito, porque o corpo, gente, ele tá totalmente conectado com o nosso estado psicológico, então o corpo dá o sinal do alerta, né? O corpo diz, olha, hora de refeição, hora de comer, o estômago está vazio, mas ela já nem recebe mais essa informação. E sim, isso também pode ser de ordem psicológica, é como se houvesse uma cisão, é como se houvesse uma quebra da conexão do corpo, da mente e das emoções, que é justamente aquilo que a gente fala tanto aqui nos vídeos, aquilo que eu ensino para vocês, né? Então, se existe uma desconexão do corpo com o psicológico, com a mente, com as emoções, é preciso parar tudo e olhar para isso. Ela coloca aqui a questão financeira como um fator principal, como um fator crucial que está atrapalhando ela. Mas se a gente for parar para pensar, a gente pode entender que o fator psicológico financeiro é apenas um dos fatores que pode estar aí desencadeando toda uma questão da ansiedade. Por isso que é importante, meninas, vocês participarem aí do programa Ansiedade Saudável, né? Que é um programa pago, mas é um programa onde eu dedico total a minha energia para a gente poder fazer as sessões em grupo, para a gente poder se descobrir, para a gente poder zerar juntas aí os sintomas da ansiedade. Então é preciso olhar para isso sim, porque é um momento onde a gente vai precisar parar o que a gente está fazendo e olhar pra gente, porque o tempo vai passando e o tempo vai nos cobrar. Imagine você aí, anos a fio, com excesso de peso. Isso vai fazer com que você tenha algumas doenças que são consequências da obesidade. Agora, se você também ficar anos abaixo do peso, você também vai ter consequências dessa desnutrição. Então, de novo, gente, o mais importante é o quê? Equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Estarmos equilibradas com a nossa alimentação saudável, atividade física, o trabalho psicológico, mental, tudo isso em dia. Por quê? Nós somos
todas conectadas com corpo, mente e emoções, e a gente vai precisar parar um tempo do nosso dia para olhar para isso. Não vai adiantar, gente, se a gente ficar empurrando com a barriga e falar, imagina, não tem problema, tá tudo certo, eu me viro do jeito que eu tô aqui. Não, é preciso que realmente a gente pare e faça um trabalho sério e importante. Por isso que eu quis gravar esse vídeo também, porque eu recebo muitos relatos relacionados à questão da alimentação, e também já atendi muitas pessoas com esse transtorno, né? Na realidade, a alimentação, a bebida, outras drogas, são todas relacionadas a uma descompensação psicológica que nós temos. É como se estivéssemos desesperadas em busca de uma recompensa secundária. No caso da alimentação, quando você come demais, aquilo sacia e preenche, e depois você passa mal. Por quê? Vai ter problemas com digestão, vai se sentir pesada, aquilo vai intoxicar o seu organismo, e do contrário é a mesma coisa, a pessoa se recusa a colocar coisas no organismo de maneira consciente ou inconsciente, então deixa de comer. Você deixando de comer, você vai deixar de se nutrir. O alimento, gente, pensando na questão mais de simbologia mesmo, ele tem muito a ver com nutrição. O alimento está muito relacionado com a nossa relação com a nossa mãe. Então, se você está enfrentando aí um problema nutricional, de excesso ou de falta, dá uma olhadinha com carinho como é que é o relacionamento que você tem com a sua mãe, porque a mãe simboliza no nosso inconsciente infantil o alimento, a nutrição, aquilo que nos preenche, e simboliza também a própria vida. Então, o alimento está relacionado ao quê, gente? A viver. Porque é através do alimento que a gente se nutre, que a gente se recarrega de energias, de bons nutrientes, para a gente poder devolver para a vida a alegria de viver, o nosso trabalho, as coisas que a gente veio para fazer, a nossa força mesmo de trabalho no mundo. Então, é através da nutrição, e a nutrição ela é muito importante. Talvez você não tinha parado para pensar sobre isso, Graça. Então, qual que é a sua relação hoje com a sua mãe? Principalmente quando a gente fala também numa recusa alimentar. Geralmente está ligado aí a um processo de não perdão, a um processo complicado de não aceitação, a uma questão, é uma carência muito grande da parte materna também. Então, se você está se identificando, deixa aqui nos comentários para eu poder entender se isso faz sentido para você. A gente está falando aqui de uma questão muito mais profunda, né? Que não é só a questão médica, mas também uma questão de ordem psicológica muito profunda. Porque a nossa mãe, nossos pais, na verdade, né? Quando a gente não tem uma boa relação com eles, a gente vai reproduzir esse sentimento de rejeição ao longo da vida. Então, eu também passo a rejeitar a alimentação. Se eu estou rejeitando a alimentação, significa que eu estou rejeitando o quê? A própria vida, a minha própria história, as coisas que eu vim para realizar e não tô fazendo porque eu tô paralisada nessa questão emocional, eu tô presa nesse problema. Então, quando você pensa nessa questão alimentar, associa isso à sua mãe. Nesse momento, pensa como é que é a sua relação com ela, se vocês têm conflitos, se você... Ah, não, Érica, pra mim tá tranquilo, pra mim eu não tenho conflito. Vamos entender um pouquinho mais a fundo como é que era a infância. Como é que vocês estavam na infância? Você se dava bem com a sua mãe? Ela passava para você segurança? Ou era uma pessoa muito nervosa, te passava insegurança? Você ficava com medo das reações que ela poderia ter? Lembra, gente, pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe são seres humanos assim como nós, imperfeitos e incompletos, que estão aqui nessa jornada para também se aprimorar, para também se aperfeiçoar. E a gente acha no nosso imaginário, até imaginário infantil, que pai e mãe é perfeito, que eles já sabem de tudo. Afinal, eles nos deram a vida, né? E é justamente isso. Justamente pelo fato de nos darem a vida, a gente acredita nisso. Mas eles são pessoas assim como nós, com as suas imperfeições, seus complexos, seus fatores de não aceitação, eles estão na vida transitando como nós. Então, se a gente puder ter um olhar mais amoroso, de compaixão e agradecer a vida que eles nos deram, talvez você comece aí a abrir um pouco mais as portas dessa questão da nutrição. Talvez fique um pouquinho mais fácil para você. Agora, a gente vai lá para o quadro, eu quero mostrar para vocês, eu fiz aqui um esboço, a simbologia da comida, e eu quero mostrar para vocês o quanto isso é importante e como a gente consegue, através da alimentação, fazer uma conexão com o nosso mais profundo eu mesmo e entender essa simbologia, tá bom? Então, meninas, eu trouxe para vocês aqui um quadro que eu preparei para a gente entender um pouco da simbologia da comida, simbologia do alimento, né?
Quando a gente pensa na questão do hábito de comer, comer, gente, ele se torna um hábito. Por isso que você precisa se educar. Nem comer demais e nem deixar de comer. Porque o fato de deixar de comer, assim como nós recebemos a carta dessa semana, nos mostra que nós temos o hábito de não nos alimentar. E o fato de a gente se alimentar em excesso nos mostra o quê? Que nós temos o hábito de nos alimentar em excesso. Então, aqui o segredo é a gente começar a entender e controlar melhor a nossa alimentação, de forma que a gente não fique nem com fome e nem que a gente consuma alimentos em excesso e isso vá prejudicar o nosso desenvolvimento físico, né? Mas que tem consequências psicológicas também, como já foi dito aqui. Vocês entenderam que quando a gente come demais, você vai ter uma consequência psicológica, vai se sentir mal, uma consequência física, o seu organismo vai ficar sobrecarregado e também as questões do não comer. Quando você não come, você também vai ter fraqueza, anemia, a própria anorexia, e isso vai impactar diretamente no seu processo da vida, né? Porque a gente só consegue contribuir com a vida estando nutrido. Eu só consigo nutrir as pessoas quando eu também estou nutrida. E a simbologia da comida, do alimento, tem muito a ver com isso, que é a questão da própria nutrição. Então, o meu convite para você agora é: como é que tá o seu hábito de comer? Tá equilibrado? Você come quando tem fome? Tem uma nutricionista, gente, que eu sigo ela no Instagram e ela fala muito sobre essa questão. Coma quando tiver fome. Esse é o segredo. E a gente vai se educando, a gente vai se preparando para poder entender qual é esse processo, né, do alimento na nossa vida. Então, o hábito de comer coma quando você tiver fome e vá se educando a comer um pouco menos se você tem excesso aí se você tem essa voracidade, essa sagacidade na hora da comida. Por quê? Para você se sentir bem, se sentir leve e plena. A comida também tem a ver com o comportamento social, né? Então, as pessoas se reúnem muito em volta da mesa. E isso é uma questão cultural nossa, de várias culturas, né? Então, a gente se reúne em volta da mesa para partilhar, para conversar. Às vezes a gente não tá com fome e vai sentar numa mesa, numa roda de amigos ou numa roda familiar e vai comer porque as pessoas estão comendo. Neste caso, gente, não há essa necessidade. Você pode sentar-se à mesa e não precisa comer se não estiver com fome. Então, a questão social, o comportamento social, ele acaba estimulando também pessoas a comerem. Ou ao contrário, quando você tem uma família que não é muito ligada em comida, não tem esse prazer de cozinhar, de sentar todo mundo à mesa, a gente vai comendo cada vez menos e cada vez alimentos com menos nutrientes, e isso vai prejudicar também. Então percebe, existe o hábito de comer e existe aí uma correlação com o comportamento social. Equilibra a tua parte de alimentação. Às vezes o que a gente tá sentindo, meninas, é sede. E a gente pensa que tá com fome, então a gente vai lá e come. Então procura perceber, procura se entender. Se o que você estiver sentindo for sede, tome muita água. Quando você for fazer as refeições, vai ficar muito mais fácil, muito melhor. E a questão do comportamento social, você não precisa rejeitar e as festas, reuniões sociais, nada disso, você pode continuar frequentando, mas não coma em excesso porque todo mundo tá comendo. Procura se perceber, procura se entender. Tem uma coisa muito legal que a gente vai aprendendo isso com a maturidade também. Ao invés da gente sair com aquela ânsia de comer na festa, o que será que vai ter lá? Você já come em casa alimentos que você sabe que são do bem, que vão te alimentar. Você pode comer uma fruta antes de sair para uma festa, você pode comer uma torradinha integral antes de sair para uma festa. Poxa, Érica, mas aí eu vou estragar toda a questão do que eu quero comer lá de diferente. Pelo contrário, você vai ser mais seletiva, você vai pegar um alimento que te agrade, você vai comer menos e vai conseguir aproveitar mais o convívio social com as pessoas e o que está acontecendo na festa em si. A questão da simbologia da comida tem muito do fator psicológico, como eu falei para vocês no início desse vídeo, que é a nossa correlação com a nossa mãe, né? O ato de nutrir, ele é muito do materno, independente se nós fomos alimentadas no seio da mãe ou se nós fomos alimentadas na mamadeira. A pessoa que fez esse ato, que geralmente é a nossa mãe, a gente acaba carregando em nós uma memória para sempre de como foram essas primeiras conexões com o amor, com o afeto e com a comida. E a gente começa a misturar tudo isso no nosso mental. Então, por isso que às vezes a gente rejeita comer quando a gente tá com um problema aí com a nossa mãe, ou a gente come em excesso porque a gente tá também com uma carência de um cuidado materno que
que extrapola, sabe? Que extrapola, que não há necessidade disso quando a gente não se sente segura, não se sente feliz na vida. Então presta atenção, meninas. Como que está hoje a sua relação com a comida? Se tiver demais, se tiver comendo em excesso, significa que essa ânsia de ter sempre, né, esse carinho e esse afeto para nos proteger. E se está comendo pouco, é a rejeição que a gente está fazendo diante da vida. Eu não quero comer, eu não vou entrar em contato com isso, para mim tá bom assim, eu esqueço até as horas da refeição. E isso vai acabar acarretando no quê? Numa baixa nutrição e outros fatores que também são de ordem psicológica. A comida também, gente, tem um apelo dos 5 sentidos, né? A comida, ela vai trazer para você aí sensações de olfato, tato, paladar, até a audição quando você abre uma embalagem, a visão, o próprio paladar. Então, a comida, ela aguça os nossos 5 sentidos, então ela faz parte do nosso processo, da nossa experiência humana, de experimentar a vida, né? Por isso que a gente gosta muito de sair para restaurante, de sair para compartilhar, fazer piquenique, cada um acaba levando um alimento. Por que tudo isso? Por causa de toda essa é uma experiência completa. Só que se a gente não estiver conectada, se a gente não estiver bem com a gente, meninas, a gente parte pro exagero. A gente come mais do que a gente precisa, a gente não percebe as pessoas que estão naquele ambiente, naquela festa legal. A gente acaba se entregando demais. Ou pelo contrário, ah não, se vai ter comida eu acabo não indo, eu não me identifico. Então percebe que é um desequilíbrio aí? A questão da alimentação é como se eu quisesse engolir também o mundo por inteiro. Quando eu como muito rápido, quando eu não faço a digestão direito, eu quero engolir aquilo por inteiro, porque também é uma questão da própria ansiedade. Eu quero acabar com aquela ansiedade, então eu acabo comendo demais. E isso vai ter que ser olhado em algum momento da vida. Eu convido que você olhe agora para esse momento. Como é que tá a sua questão alimentar? Tá equilibrada, tá legal ou tá totalmente descompensada? Percebe? A gente precisa entender e compreender como é que está isso em nós, no nosso processo. E tem também aqui a questão do nutrir, né? E do preencher. É aquilo que eu falei para vocês. O quanto nós estamos nos nutrindo de coisas que não são benéficas, o quanto nós estamos ingerindo alimentos que não são bacanas pra gente. Então, uma dica aqui sagrada, uma dica de ouro que eu quero passar para vocês. Quando você estiver se alimentando, antes de você começar a ingerir o alimento sem pensar, eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Você vai olhar para o alimento e você vai se perguntar: esse alimento me cura ou esse alimento me fere? Se ele me cura, está muito relacionado a frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, uma boa carne. Então, estamos falando de nutrição. Se ele te fere, como um refrigerante, um salgadinho, um congelado, a gente está falando de industrializado. Então, antes de você sair por aí comendo demais, sempre se pergunta: esse alimento, ele me nutre ou ele me fere? Essa reflexão já vai dar já vai abrir muito a nossa consciência quando a gente começar a fazer aí algumas atitudes que são mais nocivas e aprender a fazer as atitudes que são mais benéficas ao nosso organismo, né? E voltando aqui à nossa história central, né? Ela acredita muito que ela tá com problemas financeiros e que esses problemas financeiros acabam atacando a anorexia dela, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, gente. Acho que isso é muito importante da gente falar. O quanto a gente acha que as coisas de fora, que as coisas externas acabam impactando a gente, né? De uma forma mais agressiva, né? Até do tipo, nossa, eu acho que é o meu problema financeiro que tá fazendo com que eu fique sem me alimentar. Eu tô muito preocupada e esse problema financeiro vai fazendo com que eu fique desconectada comigo, com que eu não perceba as coisas que estão acontecendo, com que realmente eu preciso resolver esse problema financeiro. Lembrando, meninas, que o problema financeiro fomos nós quem criamos. Quando nós, em algum momento, em alguma decisão, em alguma escolha da nossa vida, nós resolvemos gastar mais do que aquilo que estava entrando em nossa conta bancária. Aí existe um desequilíbrio. E você pode me perguntar: poxa, Érica, mas eu estava precisando, era uma questão de saúde, era uma questão de... Ok, às vezes a gente passa por situações assim realmente e a gente vai resolver. Agora, é a primeira vez que você passa por isso ou já várias vezes seguidas você tem problema financeiro? Às vezes a gente está esperando chegar alguém para nos salvar. Às vezes a gente está esperando chegar alguém que diga: não, eu vou te ensinar, eu vou pegar você pela mão. Na verdade, gente, essa pessoa precisa ser a gente.
Essa pessoa precisa ser nós. Então, como é que eu faço para zerar aí os sintomas da ansiedade? A primeira coisa que eu vou fazer é me olhar e me enxergar e dizer para mim, eu preciso de ajuda. Tá desequilibrado, tá descompensado, tem alguma coisa que tá acontecendo que eu não tô tendo controle sobre isso. Ok, respira e admita que você precisa de ajuda. Porque sabe o que a gente acaba fazendo? Não vai buscar uma ajuda, deixa o tempo passar, não assiste vídeos como esse, não tem esse aprendizado e depois vai ficando num quadro cada vez mais alto de ansiedade até desembocar, como vocês já sabem aqui, na própria síndrome do pânico. E aí é mais difícil da gente sair. Érica, dá pra sair? É impossível sair da síndrome do pânico? Dá pra sair. Mas é um sofrimento tão grande, gente, que eu acho que a gente não precisa chegar lá pra ver. Ah, eu vou pagar pra ver. Não precisa pagar pra ver. O que a gente precisa realmente é entender dentro do nosso processo e da nossa evolução humana, o que a gente está fazendo para nos ajudar, porque a gente está o tempo todo ajudando os outros. Ou eu estou ajudando o meu chefe, ou eu estou ajudando meu filho, meu marido, meu vizinho, minha vizinha, ou eu estou ajudando minha amiga, ou eu estou ajudando meus pais. E quando é que você está se ajudando? A gente não está se ajudando, a gente para tudo que a gente está fazendo, porque a gente acredita que alguém vai vir aqui nos salvar. Não vai. Não vai. Vamos entender uma coisa, meninas, de uma vez por todas. Quem me salva sou eu. Quem vai me tirar do buraco, do fundo do poço sou eu. Quem vai olhar para minha questão alimentar, como é o caso do vídeo de hoje, e vai entender esse equilíbrio de comer demais ou comer de menos, sou eu. Sou eu quem vou fazer esse processo comigo. Esse processo é interno, esse processo é meu. Esse processo é meu. Esse processo não é de mais ninguém. Vocês entendem o que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, escreva se em algum momento da vida você já esperou que viesse alguém para te salvar. Se você já esperou que viesse um médico, um marido, um coach, um milagre, uma mágica, alguma coisa que viesse de fora, eu tenho certeza que você já esperou isso. Por quê? Nós fomos condicionados a gastar pouca energia. Logo, nós entendemos que as coisas têm que vir fáceis e têm que vir de fora. E sabe qual que é a grande loucura disso tudo, meninas? É que quando vêm as coisas boas, se a gente estiver num quadro de ansiedade cheio de sintoma, se a gente estiver muito mal, a gente nem vai perceber. A gente nem vai perceber que coisas boas e maravilhosas acontecem na nossa vida. E a gente precisa entender, a gente precisa perceber, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa sacar que a gente está fazendo o nosso melhor, na medida daquilo que a gente sabe, na medida daquilo que a gente pode, pensando no quê? No nosso crescimento. E tem sim o nosso crescimento psicológico, o nosso crescimento como pessoa, como mulher, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como pessoa. Porque a gente está aqui nesse mundo para transitar nesse mundo e ser feliz. Agora, eu só consigo ser feliz quando? Quando eu começo a arregaçar minha manguinha, né? E começo a falar, agora eu vou trabalhar por mim. Então, qual que é o primeiro passo para que eu possa trabalhar a minha questão com a alimentação, que é o nosso tema central de hoje? Primeiramente, eu quero que você faça um rastreamento. Se você realmente está comendo demais ou está comendo de menos. Escreva. Escreva tudo que você come. Pega uma agenda e começa a escrever. E começa depois a entender e comparar se tudo aquilo que você está comendo está de bom tamanho, está legal, ou se está em excesso, ou se está em falta, se está em alguma carência. Porque às vezes a gente não percebe. Então é muito legal que a gente olhe para isso e que a gente pare e pense, não, eu vou equilibrar aqui, porque equilibrando a alimentação, gente, que é um passo, equilibrando a atividade física, que é outro passo, equilibrando a mente e as emoções, que é um outro passo, equilibrando as minhas angústias mais internas, os meus conflitos mais internos, eu começo com tudo isso, gente, a fazer o quê? A diminuir drasticamente os sintomas da ansiedade, gente. Ele diminui a tal ponto que você vai chegar um momento que você vai olhar pra você e vai falar, caramba, eu não acredito que eu era aquela pessoa. Isso aconteceu comigo, tá? Em 2013 eu tive uma crise de pânico muito forte, muito aguda e conforme eu fui tendo esse entendimento, conforme eu fui me tratando, conforme eu fui me olhando, conforme eu fui testando em mim o método, né, que é o trabalho do corpo, da mente, das emoções, eu fui entendendo. Eu fui processando e eu fui entendendo que eu poderia ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais tranquila e o principal de tudo, né, gente? Uma pessoa sem sintoma. Uma pessoa sem sintoma. Porque os sintomas da ansiedade, ele nos paralisa ao ponto da gente pensar realmente se vale a pena viver. Eu recebo inúmeros relatos, vocês podem olhar aí no meu Facebook, os comentários, o pessoal escreve bastante, que não aguenta mais sentir dor, que não aguenta mais sentir sintoma. O que o pessoal ainda não sabe é que tem tratamento para isso.
Tem saída para isso, tem um olhar para isso, tem um treinamento que eu desenvolvi para isso, para você poder se olhar, se entender, se compreender, né? E entender que você tá nessa vida, minha querida, para quê? Para transbordar, para passar aquilo que você tem de bom, para poder compartilhar com a sua família, com as pessoas que você ama. Porque passa tão rápido, gente. Quando você vai ver, já foi. Fala para mim se não parece que ontem você tinha 15 anos. Fala para mim se não parece que ontem você tinha 20 anos. Fala pra mim se não parece que ontem você tinha 30, 40, 50 anos. Passa muito rápido. Passa tão rápido que parece que quando você vai perceber, quando vai cair a sua ficha, já foi. Já foi, mas o que eu quero dizer pra você é que o seu tempo, ele é agora. O tempo de fazer essa mudança, de se olhar, de se entender, de cuidar da alimentação, de cuidar de toda essa tríade da ansiedade, é agora. Aquilo que foi apenas um ensaio, para que nós pudéssemos chegar maduras, preparadas e seguras emocionalmente até aqui. Érica, eu ainda não cheguei, eu ainda não tô madura, eu ainda não tô segura, não tem problema, não faz mal, a gente tá aqui pra pegar na tua mão, pra gente poder ir caminhando juntas, sabe? Uma coisa que eu fico me perguntando é porque às vezes você pega um vídeo e depois não assiste mais os outros. Você tem que maratonar todo o conteúdo gratuito que eu tenho aqui em todas as redes sociais, porque só assim você vai começar a entender. É todo dia um pouco e um pouco todo dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o nosso processo de ressignificar. Não é uma única palavra, uma única vez que vai cair sua ficha, não. São vários dias seguidos. Por isso que quando eu falo do meu programa, é um método intensivo de 12 semanas, onde você vai ficar focada ali, para depois poder respirar, para depois poder ficar livre, para depois poder entender e compreender muito melhor as suas emoções. Você percebe, meninas? Você percebe? Nosso relato de hoje, ela fala muito sobre essa questão. Eu tô com um problema financeiro e é por isso que eu acabo não comendo. Gente, toma cuidado com isso. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas. A gente acha que A é assim porque B é assado. Não. Você já está desencadeando, minha querida, um processo de ansiedade que vem muito antes da sua descompensação financeira. Porque quando você está descompensada financeiramente, é só um reflexo da sua ansiedade. Quando você tá cheia de sintomas, sudorese, taquicardia, despersonalização, quando você não se sente, não se percebe, quando você sente seu coração tá muito acelerado, isso já significa que já vem de um quadro que não é de agora. Isso é a nossa leitura de mundo. O que eu quero te convidar é para você entender e para você perceber que existe uma nova leitura de mundo, que é a leitura de estar presente no aqui e agora, porque o que importa para mim é estar presente no aqui e agora. O que já foi, já foi. Então tenha muita gratidão pelo seu dia de hoje. Érica, mas eu não passei um dia de hoje legal, eu tive muito sintoma de ansiedade, eu passei mal. Não tem problema, agradece do mesmo jeito. Eu agradeço as 24 horas que eu passei agora. Não foram as melhores da minha vida, mas foram as horas possíveis que eu pude estar comigo. Que eu pude parar um pouco, assistir um vídeo como esse, que eu pude ressignificar alguma coisa, que eu pude prestar atenção em mim. Vocês entendem? A gente tem que parar de tanta ilusão, de achar que a vida é um conto de fadas, que as 24 horas dos outros é melhor que a nossa. É tudo igual para todo mundo, gente. A gente é muito mais parecida do que diferente. Eu falei tanta coisa para você nesse vídeo de hoje. Eu espero que você leve essa mensagem. Como é que tá a sua relação com a sua mãe? Quando você tá com muita nutrição, é um excesso, né? É um excesso. Quando você não tá se nutrindo, é um conflito, é uma carência, é uma falta. Percebe? O quanto você tá cuidando de você e da sua alimentação, o quanto você tá se deixando de lado, o quanto você tá se atrapalhando e achando que uma questão financeira é por isso que você acaba não se alimentando, porque você tem essa preocupação, quando na verdade a falta de não se alimentar ou se alimentar demais é só uma consequência de não saber lidar. Em resumo da história, não é o que acontece comigo, é a forma como eu reajo àquilo que acontece comigo. Eu posso estar tendo rios de dinheiro na conta, mas se eu não estiver bem psicologicamente, meninas, se eu não tiver com a cabeça legal, não vai adiantar de nada. Percebe? Ah, Érica, mas dinheiro é muito bom. Ele não compra a felicidade, mas ele manda buscar. Dinheiro é ótimo. Eu não tô falando que dinheiro não é bom. Eu só tô falando que se você não tiver com a cabeça no lugar, se você não tiver com a cabeça boa, não vai adiantar ter dinheiro. Se você não tiver legal, não vai adiantar ter o emprego dos sonhos. Se você não tiver legal, não vai adiantar ter o corpo dos sonhos, porque a gente sempre vai ficar nessa cobrança, até um momento que a gente para
olha e pensa, o que que eu fiz da minha vida? Porque o tempo vai passar, meninas. Então, se o tempo vai passar, agora é hora de você largar tudo e cuidar dos seus sintomas de ansiedade, porque ninguém vai fazer isso por você. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu cônjuge, nem a empresa que você trabalha, nem namorado, nem ninguém, nem filho. Ninguém vai fazer o trabalho que é nosso. Então, eu te convido. Continue acompanhando aqui os nossos vídeos, são conteúdos diários, são conteúdos imperdíveis, onde você vai tirar aí alguns minutos do seu tempo para poder olhar para a pessoa mais importante, para poder fazer a decisão mais certa, que é cuidar de você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, comente, compartilhe, mande para alguém que está com algum transtorno alimentar nesse momento, mande para alguém que está precisando falar da ansiedade, porque é nessa corrente do bem que a gente vai crescer. Eu ajudo mulheres a zerarem os sintomas da ansiedade em até 12 semanas. Vem comigo, vem? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.